Gente, a gente vai hoje ter uma aula muito especial sobre aquilo que mais cai no Enem, que é a parte de ecologia, de problemas ambientais. Por exemplo, quem é que sabe um problema ambiental grave que está acontecendo hoje no Brasil? Não estou ouvindo. Isso. As enchentes. As enchentes. Será que essas enchentes têm a ver com alguma coisa de poluição? Com alguma coisa da ecologia hoje? Sim. Alguém pode dizer o quê? O que você acha que está causando esse problema hoje para ter esses níveis altos de enchente? Fala. É o Ninho, ouvia. Falou isso? Muito bem, a Bernadette vai lhe dar 10 mil reais no final dessa aula, viu? Você passa a pegar com ela. É na o hora. cheque. O que mais? O aquecimento global. Não é isso? A gente vai falar sobre tudo isso aqui nessa aula de hoje. Vamos lá então, vamos passar o slide. A primeira questão fala exatamente disso, né, Berna? Vamos discutir? Vamos. O que acontece? O efeito estufa é uma condição natural e necessária para existir vida, certo? É uma condição necessária para existir vida. Por quê? Porque você precisa desse aquecimento para manter a temperatura. O grande problema não é o aquecimento normal. É o que vem acontecendo que tem agravado o efeito estufa. E quais foram as principais causas, quais são as principais causas que têm ocasionado, certo, o excesso de aquecimento? Pessoal, vamos usar o nosso cotidiano. Quantos de vocês, durante esse ano, tiveram esse pensamento? Eu nunca senti tanto calor. Tem dia aqui em Fortaleza que a gente fica sufocado, com calor fora do comum. Quase todo dia. Não é? Será que é uma coisa natural? Será que esse aumento de temperatura que vem acontecendo é uma coisa natural? Será que essas enchentes que estão acontecendo no Rio Grande do Sul, que aconteceram há 40 anos atrás e agora voltaram a acontecer com maior intensidade, é um processo natural ou é uma interferência antropogênica, uma interferência do homem? É uma interferência do homem. É onde pequenas atitudes e grandes atitudes que nós vamos discutir têm ocasionado o quê? Tem ocasionado desequilíbrio. Quando eu falo de aquecimento global, em química, é impossível não falar do uso de combustíveis fósseis. Qual o principal combustível? Pronto, esse está melhor. Ótimo. Qual o principal combustível fóssil que nós utilizamos hoje em dia ainda? O petróleo. E, na verdade, o petróleo na sua forma bruta, nós refinamos esse petróleo e utilizamos os subprodutos. Então, o uso de combustíveis fósseis, como petróleo, como carvão mineral, certo? Os derivados do petróleo, gasolina, óleo diesel, querosene, tudo isso é responsável pelo agravamento do efeito estufa. E aí, eu posso dizer o seguinte: você, quando fala de agravamento do efeito estufa, em que níveis, ecologicamente falando, a gente pode dizer que se encontra esse agravamento, João Paulo? Gente, veja bem. Primeiro de tudo que a Bernadette falou, que eu queria lembrar que falou muito bem, que é o seguinte: o problema não é o efeito estufa. O que está acontecendo com a gente é o agravamento do efeito estufa. Entende? Porque o efeito estufa é bom. Porque se não fosse o efeito estufa, Fortaleza teria 50 graus de dia e 0 à noite. Quem que ia gostar disso? Levanta a mão. 0 graus à noite. E é extremo. A gente ia ter uma grande amplitude térmica. Então o efeito estufa, ele não é ruim, porque ele mantém a temperatura da Terra o quê? Num patamar constante, sem grandes variações, ok? Ok. O que é o problema? É que esse efeito estufa, ele é ocasionado por quê? Nós temos o gás carbônico.
Lembrando que o gás carbônico, quantitativamente, é o maior, mas não é o pior gás do efeito estufa, qualitativamente. Nós temos o metano, nós temos nitrogênio, nós temos também vapor de água, que não é mencionado muitas vezes. Tudo isso está lá. Professor, de onde é que vem o gás carbônico? Como a Bernadette falou, vem principalmente da queima dos combustíveis fósseis. Por isso que a gente hoje está trocando, né? O que é que a gente mais está vendo aí hoje? Carros o quê? Como é o carro novo que estão vendendo? Elétrico. Você vai carregar o carro hoje, chega no shopping, carrega o carro. Não é assim? Para evitar o quê? A queima desse combustível fóssil. Professor, mas será que a gente vai parar de usar petróleo para tudo? Não. Existem outros compostos que vêm do petróleo, porém a emissão de gás carbônico para a atmosfera, que já está muito grave, como a Bernadette falou aqui, está muito grave por conta de quê? São anos de utilização desde a Revolução Industrial, por exemplo. Correto? Mas, professor, tem outro problema? Tem. Olha para esse amigo aqui. Quem é esse amigo aqui? CH4 é quem? O metano ele pode ser até 16 vezes, causa mais impacto na camada, certo, do efeito estufa do que o próprio CO2. Então, o metano, apesar de ser liberado em menor quantidade, é bem mais nocivo. Entretanto, ele hoje é um vilão, é o menor, como disse a Bernadette, não é tanto quanto o gás carbônico, porém, quando você tem, por exemplo, o desmatamento, além de você não estar recuperando o gás carbônico, vou fazer aqui uma pausazinha para a biologia. Galera, para que é que as plantas usam o gás carbônico? Para fotossíntese. A partir do gás carbônico, a gente faz qual molécula? Começa com gli e termina com cose. Como é o nome da molécula? Glicose. Então, se não tem árvore, não tem fotossíntese. Aí você bota a vaca. Aí a vaca está lá. O boi está lá no pasto, produzindo metano. A partir da fermentação. Ela está comendo grama, capim, não sei o quê, e ela vai ter bactérias metanogênicas, e ela vai liberar como esse metano? Através do arroto, e através das fezes, e através do pum da vaca, né? A flatulência. E aí a gente tem todo esse efeito negativo. Mas o que mais de ruim que a gente tem aí? O que é que o aquecimento global gera para a gente? O que mais? E outra coisa, quando você fala aqui do metano, que você fala da agropecuária, nós temos grande quantidade, né? Nós expressivamente na nossa agricultura, nós temos a agropecuária como top nos agronegócios. Então, com certeza, é um grande vilão em termos de liberação de metano. Mas existe outra coisa, os lixões a céu aberto. Também. Porque o lixão a céu aberto existe decomposição de matéria orgânica. E essa decomposição de matéria orgânica, ela produz um material que inclusive cai muito na prova do Enem, que se chamamos de chorume. Que em um aterro sanitário, ele é produzido em um local específico. Mas em um lixão a céu aberto, ele é liberado para o meio ambiente. Então você tem automaticamente a liberação de quê? De metano. O que é que aconteceu, João Paulo, em algumas grandes cidades, como em São Paulo? Você tem um lixão, hoje em dia a maioria das capitais estão substituindo, é um processo gradativo, ninguém pode fazer de uma vez, mas em São Paulo, os lixões que foram substituídos por aterro sanitário, eles precisam de um tempo para que eles possam novamente servir como terreno para construção. Mas o governo cede o terreno e eles constroem um shopping. Mas o que é que tinha no solo? Grande quantidade de quê? De metano. E o metano é um combustível. Então, o shopping precisou ser esvaziado para que fosse colocado tubulações para a liberação de gás, porque o risco de explosão era muito alto.
Então, além de você ter problemas relacionados ao efeito estufa, você tem impactos ambientais de menor escala. É isso aí. Então vamos embora. No que diz respeito aos efeitos do aumento do efeito estufa, o que é que nós temos? Aquilo que a gente está sofrendo agora, calor, não é isso? O aumento da temperatura. Mas isso não é só ruim, porque o calor ele nunca vem só, o calor traz mosquitos. E aumentando esse número de mosquitos, a gente aumenta o número de doenças que são transmitidas por mosquitos. Exemplo, dengue, febre amarela, chikungunya, não é assim? Além disso, também a gente tem o aumento do nível dos oceanos. A gente vai ter derretimento das geleiras, aumento do nível dos oceanos e cidades, como inclusive a nossa, podem, na projeção que nós temos hoje, em 30 anos, desaparecer, pelo menos 50%. Imagina a gente sem a beira-mar, por exemplo, não é isso? Já acontece em alguns lugares, como se você for para Iparana, por exemplo, você tem uma praia extremamente reduzida hoje em dia por conta desse aumento do nível dos oceanos. Então é menos terra, tá? É menos terra agricultável. Dúvidas? Alguém tem alguma dúvida? Levanta a mão. Não? Todo mundo com calor? Quem está se abanando, esse é o problema de quem? É seu. Não, estou brincando. É do aquecimento global, né? Então, a gente, só para recapitular, quais são as principais consequências do agravamento do efeito estufa? O aumento da temperatura. Esse aumento da temperatura vai levar ao quê? O degelo das calotas polares. Isso. O degelo das calotas polares vai gerar consequência do aumento do nível dos oceanos. Consequentemente, o avanço do mar, certo? E aí onde você tem cidades que nós já falamos que daqui a 100 anos podem não mais existir, o aparecimento de mosquitos, aumento de doenças, né, transmitidas por o vetores. aumento de doenças e o aumento de processos que são desastres naturais, que não estariam talvez tão fortes, tão em evidência, se não tivesse um desequilíbrio ambiental. Com certeza. E fora isso também tem mais uma coisinha. O gelo vai derretendo e a gente não sabe que tipo de bactérias, que tipo de vírus estão congelados lá desde a nossa pré-história, correto? Desde as eras das glaciações. Então, de repente, pode começar a aparecer doença nova por conta do acordar, digamos assim, dessas bactérias e vírus que estão lá congelados. Ok? Vamos para a questão? Vamos ler logo aqui o comando da questão, pode ser? Pode. Eu vou ler para a Bernadette resolver que essa questão é dela, tá? Apesar dos problemas causados pela disponibilização acelerada dos gases citados, eles são imprescindíveis à vida na Terra e importantes para a manutenção do equilíbrio ecológico. Porque, por exemplo, Vamos lá. Vamos lá. Metano é fonte de carbono para os organismos fotossintetizantes? Não, sim ou não, pessoal? Não. Para fazer fotossíntese eu preciso de gás carbônico, ok? Falso. Ok. Metano é fonte de hidrogênio para os organismos fotossintetizantes? Tampouco. A gente sabe o seguinte, veja bem. Nos organismos fotossintetizantes, nós precisamos de gás carbônico para fazer a glicose. Mas aí tem uma coisa que o pessoal fica se perguntando, né? Glicose é C6H12O6. Ou seja, eu tenho carbono, hidrogênio e oxigênio na molécula. Professor, tu falou que o gás carbônico entra aqui. O gás carbônico dá o carbono e dá o oxigênio. Quem é que vai dar o hidrogênio para essa molécula? É isso aí que a Bernadette está bebendo agora. Água. A fonte de hidrogênio para a fotossíntese é quem? Água. Gente, tem uma coisa que o pessoal erra muito em biologia, eu acho que em química também, que é assim, ó. Ah, porque a planta transforma gás carbônico em oxigênio. Repita comigo. Nunca na galáxia, diga aí. Nunca na galáxia, nunca, não pode. O gás carbônico vai para a glicose. A fonte de oxigênio é quem? A água. Eu pego a água, faz assim, ó. Quebra o oxigênio para a atmosfera e o hidrogênio para a molécula de glicose.
O item B está o quê? Errado. Vai, Berna. E aí ele vai falando aí, ó. Gás carbônico é fonte de energia para os organismos fotossintetizantes? O que vocês acham? A gente vai fazer a glicose a partir dele. Então, esse gás carbônico, ele é fonte química para a gente fazer a fotossíntese. Tá certo? Então, assim, da onde é que vem a energia para a fotossíntese? Do Sol. Lembre que a fotossíntese tem duas fases, a fase clara e a fase que é chamada de escura. Lembrando, gente, essa fase escura não acontece de noite não, tá? A fase escura é porque ela não usa a luz do Sol. Beleza? Mas aí, João Paulo, nessa questão do gás carbônico, quando você fala da fonte de carbono para a glicose, Sim. de onde vem o carbono? O carbono vem de que processo? Respiração celular. Né? Ou seja, a gente, nesse momento, o que é que a gente está liberando para a atmosfera? Gás carbônico. Então, por isso que esse item ele precisa ser considerado, né? É, precisa. Porque você entende o quê, ó? Que o gás carbônico, ele vai ser a peça fundamental para você ter a formação de quê? Da molécula orgânica, que é a fonte de Da energia. molécula orgânica de glicose, que é a fonte de energia, entendeu? Aí vamos analisar a letra D. Gás carbônico é fonte de carbono inorgânico para os organismos fotossintetizantes? Esse carbono que está vindo de fora, ele é um carbono orgânico ou inorgânico? Esse carbono do CO2, porque é o seguinte, o CO2 é um óxido, certo? E nós chamamos composto de transição. O que é um composto de transição? É um composto que tem carbono, mas não é considerado o quê? Orgânico. Porque quais são as condições para você ter um composto considerado orgânico? A condição para você ter um composto considerado orgânico é formação de cadeia carbônica, é decomposição de matéria orgânica. Gás carbônico não é composto orgânico, mas o gás carbônico, ele vem de processos, ele pode vir de processos que são processos o quê? Orgânicos. E o item está dizendo o seguinte, gás carbônico é fonte de carbono inorgânico para os organismos fotossintetizantes? Não. Por que não? Porque você não vai dizer que você vai ter a formação da molécula de glicose. E a molécula de glicose é uma molécula o quê? Orgânica. Então, nós temos como resposta o item? Letra C. C de casa, ok? E por que não pode ser o item E? Gás carbônico é fonte de oxigênio. Acabamos de ver que a fonte do oxigênio é a água. Errou. Tranquilo, gente? Primeira questão, item C de casa. Vamos para a próxima? Seguinte, essa também é bem interessante, ó. A poluição marinha é um problema cada vez mais grave em todo o mundo, à medida que aumenta sistematicamente todos os anos por conta do descarte irregular de diferentes tipos de resíduos e por conta da falta de medidas sustentáveis. O que ele está dizendo até aí? O pessoal produz lixo e vai descartar esse lixo nos oceanos. Nós já temos as chamadas ilhas de plástico nos oceanos, certo? Professor, e não é de hoje que jogam coisa no oceano, não. Não, desde as navegações, né? Que deve ter de gente lá embaixo morta, não é brincadeira. O pessoal que ia morrendo ia sendo jogado no oceano. Mas daí era pouco, diante do que a gente vê hoje, a produção de lixo, tá certo? Sendo jogado no oceano. Então, o que ele diz aí, ó? No entanto, esse problema pode ser revertido, ou pelo menos amenizado, por meio de medidas mais responsáveis do ponto de vista ambiental. Assinale a alternativa que apresenta ações as quais indivíduos e empresas deveriam adotar para evitar a poluição marinha. Preste atenção. Você tem que entender o comando da questão. Ele quer medidas que possam ser individuais e empresariais, que possam evitar a poluição. Ele não está tratando o problema que já existe. Ele quer diminuir o agravamento dessa poluição. Você vai em busca de um item que tem uma medida preventiva. Sim. Certo? Então, letra A. A utilização de microplásticos na produção de artigos de higiene pessoal
roupas e cosméticos, porque essas partículas lançadas ao mar pelos esgotos servem de alimento para os seres vivos marinhos. Você acha? Porque o microplástico que está mudando nele é o tamanho, certo? É um plástico de menor tamanho, ok. Eu vou usar a menor quantidade de matéria-prima. Tem o seu benefício. Mas você acha que o plástico vai servir de alimento para os seres vivos? Lógico que não. Não existe nenhum ser vivo se alimentando de plástico por sua vontade. O que acontece é que a exposição marinha, ela obriga esses alimentos a consumir esse tipo de consumir esse tipo de substância que é extremamente letal e tóxico. Extremamente tóxico, eles consomem, como a Bernadette está falando, não porque querem. Mas se o animal está lá, abre a boca debaixo d'água, está entrando microplástico nele. E já foi encontrado microplástico até no ar, tá certo? Ou seja, nós já estamos sendo contaminados por esses microplásticos. E tem dois erros nessa questão, né? Além dos microplásticos que a Bernadette está falando aqui, que a gente não deve utilizar, e o principal problema do plástico é que ele não é biodegradável. Você joga lá, sabe essa garrafinha que vocês têm um refrigerante aí? Não tem um anel? Já foi encontrada tartaruga enfiada nesse anelzinho aí no meio, ó, prejudicando o crescimento dela nos oceanos. Além do plástico que é jogado fora, ele não degrada e fica lá atrapalhando a vida, a gente não deve ter esgoto indo para o mar. Vamos parar com essa história de que joga no mar, né, ou rebola no mato. Não tem essa história aqui no Ceará para a gente? Tudo isso está errado. Tá? Eu não posso ter o lançamento de esgoto nos oceanos. A gente tem que fazer com que esses esgotos passem por estações de tratamento. Então esse item A está o quê? Incorreto. Incorreto, né? Aí a letra B. O descarte do lixo reciclável em locais inadequados, pois isso facilita o retorno da matéria-prima à cadeia produtiva, a fim de se transformar no mesmo produto ou em produtos diferentes dos originais. Pessoal, quer dizer que você vai descartar o lixo agora em locais inadequados? Essa aí para mim é a mais absurda, né? É, mas essa aí foi feita para pegar vocês, viu? Ó, descarte do lixo reciclável em locais inadequados. Inadequado? Errado, né? Não tem o que discutir. Não tem porque você não vai descartar em locais inadequados, né? Quando você joga em um local inadequado, como no mar, por exemplo, você já vai poluir. Então, absurdo. Item C. Substituição de copos, talheres, canudos e garrafas descartáveis por produtos reutilizáveis, a fim de preservar os ecossistemas durante a sua vida útil e também após o descarte. E aí? A fim de, olha só, né? Preservar os ecossistemas durante a sua vida útil e também após o descarte. Veja bem, é esse item ou não é? É esse item. E se você vai hoje no shopping, já tem muito restaurante que não está dando canudo. Sim ou não? Professor, mas eu me lembro de uma rede de restaurantes aí de sanduíche, né, que estava dando um canudo de papel. Quem é que gostava do canudo de papel? Não tinha boa aceitação, não é? Não tinha, porque ele molha e fica, você não consegue tomar Coca-Cola, não é assim? Então eles acabaram não dando. E aí você muitas vezes pede uma comida num restaurante ali, da praça de alimentação, e vem o garfo e a faca de metal, normal. Ao invés de você produzir aquele monte de plástico. E nas empresas, as empresas estão altamente ecológicas, não tem mais copo descartável, não é verdade? Exatamente. Você tem que levar seu copo. E o que eu acho interessante nesse item, que você vai encontrar em várias questões de química ambiental no Enem, é que é uma atitude o quê? Politicamente correta. O Enem, ele tenta, dessa forma, é também uma forma de política educacional em uma prova. Porque na hora que você aceita isso como uma verdade, ela pode se tornar uma verdade para quem está resolvendo a questão. Entendeu? Então, essas questões de química ambiental, vocês precisam entender que são posturas que devem ser tomadas de forma correta para que você possa diminuir, prevenir os impactos ambientais. Então, a letra C é totalmente correta. A D, só uma ressalva na D, ó. A utilização de sacolinhas plásticas para empacotar as compras no supermercado
pois não prejudicam o meio ambiente. Pessoal, você acha que o uso de sacola não prejudica o meio ambiente? Lógico que prejudica. Hoje já existem os bioplásticos. Isso. Que não quer dizer que não prejudiquem, né? Prejudica menos. Só que prejudica o quê? Bem menos. Exatamente. Só que ele ainda fala, e são recicladas. Gente, ó, existe uma diferença muito grande de reciclar e reutilizar. Como assim, professor? Vamos lá. Reciclagem é quando eu consigo pegar uma coisa e ela volta a ser aquela mesma coisa na cadeia produtiva. Exemplo, papel. A gente pega papel, por exemplo, quando sobra todo o material da Academia Enem, por exemplo, sobrou apostilas. O que é que a gente faz? Descarta no lixo, joga fora, rebola no mato, joga no oceano? Não. Guarda para o ano que vem? Não, porque muda o material. É feita a reciclagem e ele volta a ser papel. Agora, o que é reutilizar? Por exemplo, garrafa PET não tem como a gente reciclar. Mas eu posso pegar a garrafa PET e fazer o quê? Uma vassoura. Aí você está reutilizando, né? Reutilização. Você vai fazer uma outra coisa a partir daquilo. Entenderam o que é reutilizar? Sim. Vamos para frente? Só tem guerreiro aí, Bernadette, viu? Olha aí, ó. A tartaruguinha na sacola plástica aí, ó. Essa imagem é só para chocar vocês mesmo. Então, uma simples sacolinha, quando você joga, você não sabe qual vai ser o destino final dela. E aí a gente falando aí de lixo, né? Vamos falar um pouquinho ali do Rio Grande do Sul, que é que quando a água baixar, o grande problema é a quantidade de lixo que vai estar lá, que já estava lá, onde tem decomposição de matéria orgânica, onde tem um grande aumento em doenças por conta de micro-organismos patogênicos. Está tendo muito caso de leptospirose. Né? Leptospirose. E levamos isso aqui para a nossa cidade. Entupiu um bueiro, Fortaleza não tem estrutura para chuva. Não é isso. Fortaleza tem estrutura para chuva. Agora, Fortaleza não tem estrutura para você estar jogando lixo. E nós, como pessoas, temos que fazer a nossa parte. Chegamos ali no meio da rua e descartamos uma garrafinha. Vamos pegar como exemplo, logo aqui, se eu não me engano, é aqui à esquerda, né? Nós temos a Heráclito Graça, não é assim? Durante muito tempo aí, era o aquário de Fortaleza, né? Porque chovia, alagava, muito peixe. Não, peixe não tinha não. Mas você tem o alagamento, o que é que acontece? Muita matéria orgânica, fezes, animais mortos, ratos, não é assim? Aí você imagina, quando começa a secar, fica um cheiro bom ou ruim? Mau cheiro. Agora você imagina isso numa cidade toda, no estado inteiro do Rio Grande do Sul. Não é isso? Então, depois que passa a enchente, não é assim, secou, agora está tudo bem. Acho Será? que as pessoas não conseguem nem entrar, né, nas casas, o cheiro de ser tão forte não, que ninguém consegue, muito, nem devem. Muito metano. Muito, risco de explosão. Gás sulfídrico, risco de explosão. Ácido sulfídrico em excesso. Teve uma loja, também não vou citar nomes aqui, mas uma loja de animais famosos, que os animais todos foram afogados. Fora os animais da rua, as pessoas que morreram, tudo isso está contribuindo para o lixo, né, que foi engolido, tudo isso está contribuindo para a gente ter um ambiente extremamente fétido, poluído e com muita disseminação de doenças. Tá ok, gente? Aí eu queria aproveitar, por falar nisso, eu queria fazer um convite a vocês. Posso fazer? Quem aqui gosta de assistir a aula? Todo mundo, né? Vocês estão aqui? Professor, eu não gosto não, mas eu tenho que vencer na vida, eu estou aqui. Ótimo, também. A gente não só faz o que a gente gosta não, na vida, né? Quem é que gosta de shopping? Cinema? Aí, ó. Pois a gente juntou as duas coisas. A gente juntou as três coisas. A gente juntou shopping, cinema, né, aula, e juntou mais uma coisa, ajudar pessoas. Então eu quero fazer um convite a vocês. Que convite é esse? No próximo sábado, dia 1º de junho, das 8 da manhã ao meio-dia, a gente vai estar fazendo uma aula solidária. Certo? Uma aula chamada Professores Solidários. Solidários a quem? Ao povo do Rio Grande do Sul. Professor, mas não tem nada a ver com isso. Tem, que é brasileiro, podia ser a gente.
Nessa aula vão estar professores fenomenais lá participando com vocês. Tá? Vai ser no cinema do Shopping Rio Mar, lá no Papicu. O professor é longe, depende do ponto de referência. Tá certo? E vocês têm passe livre, não tem? Tem não? Vou ligar para o meu amigo Sarto para liberar. Então, vocês vão ter manhã inteira de aula. Professor, eu quero participar. Vou dizer como é que você faz. Você vai lá no seu... Quem está com o celular aí? Quem está com o celular aí? Pega aí. Agora pode. Está liberado, viu, Bernadette? Não brigue, não. Você vai pegar, botar no Instagram. Bote aí. Instagram. Você vai lá no meu perfil, Professor, como é seu perfil? @João Paulo Gurgel. Certo? @João Paulo Gurgel. É uma foto que eu estou de camisa preta. Achou? Segue aí, pode seguir, não paga nada não. Aí você vai lá nos stories. Tá vendo os stories? Pronto, tem o story da Academia Enem. Depois tem o meu story com a Bernadette. E depois tem aqui, professores solidários, estão vendo? Deixa eu dizer como é que funciona. Professor, é de graça? É não, porque a gente está ajudando o Rio Grande do Sul. O preço é simbólico. Você se inscreve nesse link, mas aí na arte do evento você tem um Pix para fazer para o Rio Grande do Sul. Quanto é o valor, professor? R$20. É R$20 de ajuda e pela manhã inteira sua no shopping, ingresso garantido com todo mundo lá. Tá bom? R$20. Professor, eu preciso fazer o pagamento agora? Precisa não. Você precisa se inscrever e você faz o pagamento até a sexta-feira anterior da aula, até sexta-feira que vem. Por quê? Porque você vai chegar lá e você vai mostrar o seu comprovante de Pix para entrar, tá bom? O comprovante do pagamento. Professor, esse pagamento vai para quem? Direto para o Rio Grande do Sul. Ele está indo para a Fundação Banco do Brasil. Não passa nenhum centavo pela mão da gente. Tá bom? Então, mais uma vez, link de inscrição no Instagram. Tá certo? Depois, vocês se inscrevem aqui, fazem o Pix até a sexta-feira antes do evento e vão no sábado lá com a gente, 8 da manhã ao meio-dia no Shopping Rio Mar, Fortaleza. Combinado? Os que puderem ir, vai acrescentar muito a vida de vocês também. Show? Vamos passar? Vamos para frente? Questão 3, Berna. Vamos lá. Para a produção de etanol que é um biocombustível, como é que eu vou saber que é biocombustível? Qualquer combustível que é produzido por uma matéria renovável. Dica: quando começar com o prefixo bio, bioetanol, biodiesel, biogás, nós estamos falando de matérias que são de fonte o quê? Renovável. O etanol no Brasil é produzido a partir da cana-de-açúcar. Nos Estados Unidos é produzido a partir do milho. Na França é produzido a partir da beterraba. Quer dizer, a fonte para produzir etanol é carboidrato. Certo? Então ele diz, para a produção de etanol combustíveis, as usinas retiram água do leito de rios próximos, reutilizando-as nas suas instalações. A vinhaça, resíduo líquido gerado nesse processo, é diluída para ser adicionada ao solo, utilizando uma técnica chamada de fertirrigação. Por meio desse procedimento, o fósforo e o potássio, essenciais à produção de cana-de-açúcar, são devolvidos ao solo, reduzindo o uso de fertilizantes sintéticos. Essa intervenção humana, qual foi a intervenção humana que eles usaram? Não é o destino da vinhaça? Vocês concordam com o que eles estão fazendo com a vinhaça? Eles estão lançando a vinhaça aonde? No solo. Qual é o objetivo de lançar a vinhaça no solo? Aumentar a quantidade de quê?
fósforo e potássio. Quando eu aumento a quantidade de fósforo e potássio no solo, qual processo eu posso acarretar, certo? Qual processo que eu posso acarretar que, vamos dizer que essa intervenção humana no destino da vinhaça tem como resultado a diminuição do impacto ambiental, referente a... O que foi que ele deixou de usar? Fertilizante. Fertilizante. Não está usando fertilizante artificial. Não está usando fertilizante artificial, porque ele está substituindo o fertilizante artificial pelo uso da vinhaça, que é rico no potássio e no fósforo. Se eu não estou usando fertilizante, o que eu vou deixar de gerar impacto? Que tipo de impacto? Erosão do solo? Você acha que o uso de fertilizante provoca erosão no solo? Não, gente. O uso de fertilizante não provoca erosão no solo. Produção de chuva ácida? Não. Fertilizante não é responsável por chuva ácida. A chuva ácida, que nós vamos ver numa próxima questão, que na verdade toda chuva é considerada ácida, porque a atmosfera é rica em CO2, então o CO2 se combina com vapor de água e forma um ácido chamado ácido carbônico. Para ela ser considerada ácida, o pH é menor do que 7. Então a chuva no natural, se você pegar lá, deixar um recipiente na tua casa e pegar a água da chuva e medir o pH, vai estar em torno de 5, 5,5. Então toda chuva é ácida. Mas a intensificação da acidez é a liberação de óxidos de enxofre e nitrogênio, certo? Que são liberados principalmente na combustão de carvão mineral. Principalmente o carvão do brasileiro. O carvão do Brasil é um carvão jovem. Quanto mais jovem é o carvão, mais enxofre ele tem, certo? Então, o uso de fertilizante tinha o quê? Potássio e fósforo. É muito importante para aumentar a quantidade de seres vivos, concorda? Por exemplo, o potássio, ele está ligado à bomba de sódio de potássio, ele está ligado a reações químicas celulares diversas, respiração celular, tá certo? Síntese de proteínas e... qual é o outro? É o potássio e o fósforo. Para que serve o fósforo? Formação de DNA, RNA. Lembra do fosfato? Das bases nitrogenadas, não é assim? Das proteínas em geral. Então, gente, acaba que aumenta o número de moléculas orgânicas. E aumentando o número de moléculas orgânicas, se eu tiver mais nutriente para eu fazer vida, eu vou ter mais vida. Então, que processo é esse? Você está banhando o solo com um fertilizante natural. Ele está entrando no solo, infiltrando e está indo para os lençóis freáticos. E aí? Acarreta o quê? Isso vai para onde? Do lençol freático, para onde é que vai esse nutriente? Você está aumentando a quantidade de matéria, você está aumentando aí fósforo e potássio, que é o NPK, né? Nitrogênio, fósforo e potássio. Então, é um processo biologicamente que eu vou o quê? Eu vou aumentar a quantidade de seres vivos, porque eu aumentei a quantidade de nutrientes. É um processo conhecido como... o quê? Eutrofização. Eutrofização. Gente. Aumenta a matéria orgânica. Professor, mas não é bom não aumentar a matéria orgânica? Gente, se aumenta a matéria disponível, aumenta a quantidade de seres vivos e começam a viver no limite. No limite. Precisando de toda a energia disponível. Inclusive pegando todo o oxigênio disponível, né? E todo o oxigênio disponível. Vai tirar o oxigênio dali. E vai acabar causando a morte de outros seres. Quando você tem eutrofização, o que acontece? É excesso de nutrientes. Tem tanto nutriente que chamou os seres vivos para aquela região. Em contrapartida, para decompor os nutrientes, para fazer o tipo de processo de decomposição, ele usa o quê? O oxigênio da água. O oxigênio que era dos seres vivos daquela região. Então, ele diminui a DBO do oxigênio, diminui a demanda do oxigênio daquela área. Consequentemente, ele causa um impacto negativo no meio. Então, excesso de nutrientes, excesso de nitrogênio, fósforo e potássio, vocês vão lembrar de quê? Eutrofização.
Gente, cai tanto na prova, cai muito na prova. E é fácil de você entender, né? Outra coisa, basta um dia nublado. Basta um dia nublado para que a coisa piore. Porque se tem um dia nublado, a produção de oxigênio é menor. Muitos seres vivos e pouco oxigênio, o peixe amanhece como? Boiando na água. Né? A gente teve, há 3 anos atrás, 9 toneladas de peixe retiradas lá da Baía de Guanabara por conta disso. Ano passado aqui na UFC. Aqui também na UFC teve ano passado. Então são situações complicadas e que estão sempre à mercê de um acontecimento desse. Ok, eutrofização. Vamos para frente? Vamos. Próxima questão. Na superfície, o ar respirado é uma mistura principalmente dos gases nitrogênio e oxigênio. Aliás, tem uma coisa aí que o pessoal se engana muito. Professor, na atmosfera não só tem oxigênio, não? Não. Inclusive, a maior parte da atmosfera é nitrogênio mesmo. 78%. Ok? E aí a gente tem o seguinte. O ar respirado é uma mistura principalmente dos gases nitrogênio e oxigênio. Embora durante o mergulho o oxigênio seja continuamente utilizado pelo nosso organismo, gases que normalmente são inertes, como nitrogênio e hélio, também se dissolvem e se acumulam no sangue e nos tecidos. Conforme o mergulhador retorna à superfície, há a diminuição da pressão, cuja variação, se for muito rápida, pode levar os gases acumulados a formar bolhas, que podem se expandir, lesionar tecidos e obstruir vasos sanguíneos, resultando em um quadro conhecido como doença da descompressão. Deixa eu traduzir o que ele está dizendo. À medida que você está no nível do mar, qual é a pressão que nós temos aqui? 1 atm. Mas à medida que eu começo a mergulhar, estou aqui mergulhando, aprofundando. Tem um mergulhador aqui em cima, tem um mergulhador aqui embaixo. Quem é que está numa pressão maior? Eu ou ela? Valha. Pessoal, quanto mais você descer, a pressão é uma força da atmosfera na tua cabeça. Vamos botar que a atmosfera aqui seja o teto do ginásio. Aqui está a distância. Ele desceu. A distância o quê? Aumentou. Quanto mais embaixo você tiver, maior é a pressão. Quanto mais você subir, menor é a pressão. Por isso que lá em cima é chamado de ar rarefeito. Então veja bem, raciocina aí comigo. Eu estou aqui embaixo, a pressão está alta em cima de mim. Eu começo a empurrar oxigênio e nitrogênio para onde? Para os meus tecidos, correto? Está cheio de nitrogênio e oxigênio nos meus tecidos. Aí eu vou subir, eu começo a subir. Principalmente o mergulhador inexperiente. Ele vê alguma coisa lá embaixo que ele se assustou, ele viu um tubarão, sei lá. Aí ele começa a voltar rápido. Se ele voltar muito rápido, igual uma Coca-Cola, quando você abre, o que acontece? Os gases fazem o quê? Só, meu filho, que uma coisa é a Coca-Cola, né? Você abre a tampa, o gás sai. E dentro da gente, o gás está fazendo o quê? E formando bolhas dentro dos meus vasos sanguíneos. Além do que, você pode ter sintomas de náusea, perda de consciência. Existe um negócio chamado narcose por nitrogênio. Você fica drogado. E porque, na verdade, João Paulo, na química, não é só o nitrogênio que está lá, é o óxido nitroso. Isso. Que é o gás do riso, que é o gás hilariante, que o pessoal... É o gás do chapeleiro maluco, né? Para você ver, ter noção aí, né? Questão da gás, de deixar a pessoa... Agora você imagina aí, o cara tá lá embaixo, o tubarão, doidão, né? Mas o que é que pode levar a pessoa a morrer? É essa descompressão que vai causar lesão nos vasos sanguíneos, correto? E aí a circulação acaba sendo o quê? Interrompida. Para evitar essa doença, a atitude mais cautelosa que o mergulhador deve tomar é o quê? Gente, vamos traduzir aqui rápido, ó. É voltar devagar. É você voltar para a superfície. Eu estou mergulhando aqui, ó. Aí eu vou voltar para a superfície devagar.
esperando os gases, é mais ou menos 1 metro por segundo, no máximo. Estou aqui e os gases estão saindo, né, da descompressão, estão indo para a corrente sanguínea, mas não estão formando bolha. Eles estão se dissolvendo no meu sangue e nos meus tecidos. Então, mergulhar o mais fundo possível antes de chegar à superfície. Amigo, você não vai chegar no fundo do mar, nem queira. Realizar exames médicos para checar a pressão sanguínea antes de mergulhar. Me poupe. Professor, mas não tem nenhum jeito não, se o cara subir de uma vez ele morre mesmo? Não, ele pode ir para uma câmara de descompressão. Normalmente, dessas plataformas de petróleo tem, tá certo? Subir até a metade do caminho devagar e aumentar a velocidade na subida final. Não, né, gente? Seria cômico se não fosse trágico. Subir rapidamente, vou nem ler o resto. Subir lentamente até o nível do mar, para que a pressão varie o mínimo possível ao longo do tempo. É esse aí mesmo. Pessoal, só complementando na química, existe uma lei chamada Lei de Henry, que a solubilidade é igual a constante vezes a pressão. Quanto maior a pressão, maior a quantidade de gás dissolvido no sangue. Quer dizer, quanto mais lá embaixo, a cada 7 metros de profundidade, você aumenta 1 atm. Quer dizer, professora, quanto mais embaixo tiver, mais gás tem dissolvido no sangue, tá certo? Mas eu vou subir, eu vou jogar futebol lá em La Paz. O que que o jogador sente? Ah, ele ficou cansado, ele ficou com falta de ar. Por quê? Lá em cima, a pressão é o quê, gente? Menor, não é? Se tem menos pressão, tem menos gás dissolvido no sangue, tem menos oxigênio. Oxigênio é o que vai te dar a fonte de energia. Então, você vai sentir tontura, ânsia de vômito, desmaio. Certo, Berna? Mas por que o jogador da Bolívia, ele consegue ter mais resistência do que o brasileiro? Porque o corpo deles é chamado doping natural. O corpo deles se adaptou, produzindo dessa forma mais hemoglobina. A gente vai já ver, inclusive, que o nome disso aí, esse doping natural que a Bernadette está falando, também pode acontecer pela nossa medula óssea vermelha trabalhando. A gente vai já ver isso aqui, tá bom? Então, só para a gente terminar. Desceu, aumentou a pressão, aumentou a quantidade de gás no sangue. Subiu, diminuiu a pressão, diminuiu a quantidade de gás. Lembra que quanto mais alto, o ar é o quê? Rarefeito. Menor quantidade também de gás dissolvido no sangue. Então, vamos lá para a questão 4. Tá? Na superfície... Não, essa aí já foi. É a mesma, é. Essa aqui é a mesma, foi mal. Questão 5 agora, ó. Questão 5. Muitas indústrias e fábricas lançam para o ar, através de suas chaminés, poluentes prejudiciais às plantas e aos animais. Um desses poluentes reage quando em contato com o gás oxigênio e a água na atmosfera, conforme as equações químicas. Gente, vocês estão vendo que a reação aí é com quem? Com enxofre, não é? Falou em óxido de enxofre, falou em óxido de nitrogênio. O que é que eu vou lembrar? Eu vou lembrar de chuva ácida. Professora, de onde vem esse óxido? Ele está falando que está usando em fábricas, em indústrias. Pessoal, uma indústria, a principal fonte de energia ainda é nas termoelétricas, o carvão mineral. Quando eu uso carvão mineral, eu lanço para a atmosfera principalmente óxido à base de enxofre e de nitrogênio. E quando esses óxidos são lançados, eles se combinam com o vapor de água e precipitam e voltam na forma de quê? Chuva ácida. Quando eu falo de chuva ácida, que eu disse para vocês que toda chuva é ácida, mas ela é ácida prejudicial quando o pH é menor do que 5,5. O que ela vai causar? Ela vai mudar o pH
ela vai mudar o pH da tua água, certo? Ela vai acidificar, ela vai destruir monumentos, ela vai destruir estradas. Berna, eu posso falar de Ouro Preto. Em Ouro Preto, nós temos vários trabalhos artísticos feitos de um material chamado pedra de sabão, que é um material que tem calcário na sua composição, que não consegue resistir à chuva ácida. Então, Aleijadinho, que é natural de Ouro Preto, um artista nato, onde as suas obras de artes, como os 12 apóstolos, eram expostos na cidade e foram tirados e colocados réplicas e tiveram que ser guardados. Por quê? Porque a intensificação da chuva ácida estava destruindo esses monumentos. Então, destruição de monumentos, mudança de pH da água. E do solo também. Do solo, plantação. E também a questão, não é só monumento histórico, né? A própria questão da estrutura. E lembrando também que a gasolina queimada pelos aviões também vai liberar aqui o SO2 e o NO2, não é isso? Libera principalmente nitrogênio. E a gente vai ter, quer dizer, um lugar que tem uma malha aérea mais forte, se pegar São Paulo, Nova York, nas grandes metrópoles, Sobral, e aí você, né, você vai ter o quê? A grande concentração de quê? De acidez caindo naquele local na chuva ácida, ok? Beleza? Então, qual é a resposta da questão, meu povo? Mas aí vocês estão fazendo a prova do Enem. A gente precisa ter estratégia, né, gente? Eu, assim como vocês, fui aluna de escola pública. E quando eu fui fazer vestibular, eu me vi numa situação de dificuldade. Então, no segundo ano que eu fui tentar, eu já criei estratégias para driblar as minhas dificuldades. E uma coisa que eu digo para vocês, na hora de fazer uma prova, você tem que saber pontos que são importantes. Por exemplo, está fazendo uma questão, viu que é de química ambiental, viu que está liberando óxido de enxofre, reação de oxidação do óxido de enxofre ou de nitrogênio. A primeira coisa que você vai lembrar é chuva ácida. É lógico que você vai marcar sem ler, mas é a primeira coisa, certo? Então aí, de forma rápida, formação de chuva ácida. É isso. Vamos para frente? Vamos lá. A utilização de agentes dopantes e aplicação no esporte estão cada vez mais avançados. Atletas de renome estão sendo descobertos pelo uso de substâncias ilegais que auxiliam no desempenho esportivo. A eritropoietina, substância EPO, aliás, é uma forma de doping sanguíneo muito utilizada no esporte, sendo que a sua incidência é elevada em atletas de esporte de resistência, para aumentar a concentração de hemácias, promovendo maior transporte de oxigênio para o tecido muscular. Contudo, a eritropoietina é secretada naturalmente e apresenta funções muito importantes, como a aclimatação a grandes altitudes. Nesse caso, a EPO... Gente, olha para mim. Bernadette falou aqui sobre o doping. A pessoa vai tomar essa substância para produzir mais hemácia, para ter mais oxigênio, para ter mais resistência, ok? Ok, só que essa substância é natural, tá? E se essa substância é natural, o que é que vai acontecer? Se essa substância é natural, eu produzo. E o que é que vai acontecer? Digamos que, nesse exemplo, digamos que a gente vai fazer o Enem lá em La Paz, na Bolívia. Acho que são 3.000 metros de altitude, uma coisa do tipo. São quase 3.000. Né? Aí a gente vai fazer o Enem, ou vai jogar bola, sei lá. Qual é o ideal? É a gente chegar no dia? Não, é a gente chegar alguns dias antes. Porque se a gente chegar alguns dias antes, o que é que vai acontecer? Naturalmente, vai acontecer isso daqui, ó. Os nossos rins, aqui, ó, os nossos rins, eles vão produzir essa eritropoietina, liberar essa eritropoietina na corrente sanguínea, ela vai na medula óssea vermelha,
E a medula óssea vermelha fica dentro de quê? Dentro dos ossos da gente, dos ossos longos, e vai ajudar a produzir o quê? Hemácias. Espera aí, raciocina comigo. Se eu tenho mais eritropoetina, eu tenho mais hemácia. Se eu tenho mais hemácia, eu tenho mais hemoglobina. E eu vou transportar mais o quê? Oxigênio e energia. Eu gosto é assim, né? Com mais oxigênio. Por quê? Porque aí eu consigo ter uma atividade física melhor. Aí eu consigo correr, eu consigo jogar bola, eu consigo pensar para fazer o Enem. Tem que pensar para fazer o Enem? Claro. João Paulo, antes, né, quando não existiam as câmeras pressurizadas nos clubes, os atletas, eles faziam antes de Olimpíada, tipo o César Cielo, antes de nadar a Olimpíada, ele vai lá para a região mais alta para treinar, para fazer o doping natural, entendeu? Hoje não, os clubes, os maiores, eles já têm uma sala de pressurização. Então, nessa sala, vocês já viram um cara fazendo lá a esteira, o exercício aeróbico com a máscara? Aquilo ali é simulando uma pressão menor, certo? Justamente para quê? Para estimular a produção isso, da eritropoetina. Então, tudo isso é um preparo. Hoje, para quem joga futebol, para quem é atleta de ponta, você não conta mais só com o seu corpo. Você vai contar também com o quê? Com toda a tecnologia que existe para o esporte. Um outro exemplo é o seguinte, raciocina, por outro lado. Se eu estou numa atividade física intensa, a musculatura da gente intensamente está fazendo o quê? Produção de energia para quê? Para contração muscular para eu correr. Chega um momento que a musculatura fica sem o oxigênio necessário e começa a fazer um processo de fermentação. Então o que acontece, Berna? Se eu estou fermentando, eu estou produzindo o quê? Ácido. E no caso da musculatura é o ácido lático. Por isso que no final das partidas, o cara vem no atleta, tira uma amostra de sangue do atleta, certo? E vai fazer o teste do lactato. Os jogadores daqui fazem, Ceará, Fortaleza, né? Para saber como é que está o condicionamento físico dele. Quanto mais ele produz ácido lático, é pior? Pior, porque quanto mais ácido lático, significa dizer que a minha capacidade aeróbica está baixa. E aquele ácido lático ele vai ficar na musculatura. É igual você quando se matricula na academia. É o que causa fadiga, né? A fadiga. Cãibra. A cãibra, a fadiga. Como é que a pessoa fica quando vem da academia no dia seguinte? A Bernadette um dia, pessoal, se matriculou na academia, aí chegou para dar aula. Lá vem a Bernadette, ó. Parecia um pinguim andando. Por quê? Toda doída de ácido lático. Mas passou? Passou, que ela está aí boazinha. Passou, por quê? Porque você pega esse ácido lático, ele vai lá para o seu fígado e ele transforma esse ácido lático em glicose de novo. Só que demora, né? Você passa uns dias dolorido, sim ou não? Sim. Qual é a resposta da questão? Vamos lá, vou voltar aqui para a pergunta. A eritropoetina é secretada naturalmente e apresenta funções muito importantes como a aclimatação em grandes altitudes. Nesse caso, a EPO, estimula a síntese de eritrócitos. Para quem não sabe, eritrócito é hemácia, mesma coisa. Que aumentam em número e também estimula, por consequência, a concentração de hemoglobina, otimizando o transporte de oxigênio. Portanto, item A de amor. Fácil. Próxima questão agora é a questão 7. Pessoal, vamos falar de matrizes energéticas. Quando eu falo de energia nuclear, sem nenhum contexto, falamos de energia nuclear, qual é a primeira memória? Qual é a tua primeira memória, João Paulo? É uma memória positiva ou é uma memória negativa? Negativa. Negativa. Porque, infelizmente, ou felizmente, porque tem os dois lados, nós associamos a energia nuclear às bombas atômicas. Então, existe um temor em se utilizar a energia nuclear. Mas eu preciso dizer para vocês que a energia nuclear é uma energia eficiente, é uma energia limpa em termos atmosféricos. Como assim, professora? Ela não vai ser responsável por agravar o efeito estufa, nem provocar chuva ácida,
certo? Agora, gente, qual é o tipo de poluição que a energia nuclear pode ocasionar? Estou falando de poluição, não estou falando de acidente. Poluição térmica. E isso deve ser modificado nas próximas usinas, porque já existe um processo de resfriamento da água antes de lançar essa água quente no mar. Porque quando eu lanço a água quente no mar, por isso que toda usina nuclear, ela tem que ser construída vizinho a um reservatório de água, porque na hora que eu lanço essa água quente no mar, eu aumento a temperatura da água. Quanto maior a temperatura, menos oxigênio dissolvido na água, menor a quantidade de gás. Isso é a poluição térmica. Lembra da pressão? Pressão e solubilidade são grandezas diretas. Aumentou a pressão, aumentou a quantidade de gás dissolvido no líquido. Diminuiu a pressão, diminuiu a quantidade de gás. Temperatura é o inverso. Se você aumentar a temperatura, o que acontece com a quantidade de gás? Diminui. Então você tem uma música do Chico Buarque que caiu na prova do Enem, que ele fala: bye bye, não irei mais pescar, porque lá vão construir uma usina, que era Angra dos Reis. Então, quando ele diz que não vai mais pescar, ele está querendo fazer uma apologia que com a construção da usina, o que é que vai acontecer? Poluição térmica. Eu vou aumentar a temperatura da água, vou diminuir a quantidade de oxigênio. Como vou diminuir a quantidade de oxigênio, é lógico que vou comprometer a vida dos peixes, certo? Porém, precisamos lembrar, para sair do senso comum, energia nuclear é uma energia limpa, é uma energia eficiente, certo? É energia cara, Berna, mas há risco de acidente? Há risco de acidente. E existem acidentes que não depende de uma segurança, como aconteceu em Fukushima, no Japão. Apesar de Fukushima já ter uma estrutura mais velha, mas lá houve um tsunami. Não era algo esperado. Então, um acidente nuclear, ele realmente é uma preocupação, por quê? Porque é algo invisível. É mais ou menos como um avião, é seguro, não cai, mas quando cai... Exato, pronto. A melhor comparação é essa, é seguro. Mas se tiver um problema, é um problema grande. Existia um projeto, eu creio que existe, mas não há hoje mais uma correria nesse sentido energético, de novas usinas nucleares. E vocês sabiam que Fortaleza era cotada para receber uma usina nuclear? Porque primeiro precisa ser uma região que tenha porto, que tenha mar, tem algumas exigências. Bernadette, e nós temos matéria-prima, nós temos muita matéria-prima. E sabia que aqui no Ceará, gente, Santa Quitéria tem uma reserva enorme de urânio. Então, é uma energia e é uma possibilidade do futuro. A Europa, ela basicamente sobrevive, grande parte dela, com o quê? Com energia nuclear. O Brasil é porque tem muitas alternativas e nós temos aí a hidrelétrica, que é uma fonte ainda muito eficiente. Mas ninguém pode descartar a energia nuclear. Quando eu falar em energia nuclear produzida em uma usina nuclear, quando eu falar de bomba atômica de Hiroshima e Nagasaki, certo? Segunda Guerra Mundial, qual é o processo utilizado? Fissão nuclear, divisão. Você está vendo essa reação aqui? Urânio 235, que é o urânio fissionável. Na natureza, nós temos o urânio 238 e o 235, mas o que sofre a fissão é esse rapaz aqui, ó. Por isso que nós fazemos o que chamamos de enriquecimento de urânio. O enriquecimento de urânio, João Paulo, é um processo de separação do urânio leve do urânio pesado por um processo de efusão. Foi questão, inclusive, do Enem.
como você separar o urânio, que seria um processo de efusão gasosa. Mas eu quero que você lembre que quando eu falar em energia nuclear, qual é o processo que eu vou usar? Fissão nuclear. O que é a fissão? Esses nêutrons vão quebrar o urânio, vão transformar em outros átomos, vão liberar mais nêutrons e energia. Esses nêutrons liberados, eles fazem a chamada reação em cadeia. O que é a reação em cadeia? Ele pega outro átomo de urânio e começa a reação novamente, certo? Até por isso que a bomba atômica, ela libera energia por muito tempo, mesmo depois do processo de quê? De explosão, porque a reação continua. Então, energia nuclear, bomba atômica, o processo é de fissão. Um grande risco decorre da geração do chamado lixo atômico. Esse é um problema, sabia? O lixo produzido em uma usina nuclear. Esse lixo ele não pode ir com um aterro sanitário normal. Ele tem que ser armazenado, ele tem que ser resfriado. Berna, mas eu vi em alguns relatos que no início, quando se usava radioatividade, eles colocavam o lixo no mar. Eles colocavam o lixo em um ambiente inapropriado. E hoje não. Hoje existe uma segurança muito grande. O Brasil teve um acidente, que foi do Césio 37 em Goiânia. Vocês sabiam que uma parte da cidade, ela ainda não é utilizada, que é o local onde se tem o armazenamento de lixo? Justamente por quê? Por conta do risco. Então, um grande risco decorre da geração do chamado lixo atômico, que existe condições muito rígidas de tratamento e armazenamento para evitar vazamentos. Esse lixo é prejudicial. Favorece a proliferação de micro-organismos termófilos. Gente, micro-organismos termófilos vivem em temperaturas altas. Não tem a ver com radiação. Não é isso? Termófilos, por exemplo, os geysers, lembra aquelas fontes termais dos Estados Unidos, do Parque de Yellowstone? Ali dentro, a 100 e tantos graus, tem um ser vivo dentro. Aliás, foi o que ajudou a gente a constituir uma técnica chamada PCR, que fica para outra aula, mas não vou falar agora não. Então aí, ó, produz nêutrons livres que ionizam o ar. Para ionizar o ar, precisa ter carga. Nêutron não tem carga, então nêutron não ioniza. Letra C, libera gás. Foi o que eu disse para vocês. Energia nuclear não libera nenhum tipo de gás. É uma energia limpa em termos atmosféricos. Se ele não libera gases, que altera a composição, ele não acentua o efeito estufa. Você consegue entender que na hora que você diz que a C é falsa, a D também se torna falsa? Muito bem. Letra E, emite radiação. O lixo, ele tem ainda o quê? Radiação. Então, ele emite radiação capaz de provocar danos à saúde dos seres vivos. Dentre um dos principais danos pode ser o quê? O câncer. O câncer. Então, a exposição a esse tipo de radiação, um aluno me perguntou, Bernadette, mas é verdade que uma pessoa pode morrer de imediato pela exposição à radiação? De imediato, que eu digo até 48 horas, sim. E literalmente explodindo tudo. Como aconteceu com as pessoas, os bombeiros que sobrevoaram a Chernobyl para derramar material concreto em um dos reatores, e alguns desses bombeiros, literalmente 48 horas depois, tiveram hemorragia interna por explosão dos órgãos. Os japoneses são tão conscientes da vida e do papel deles, que quando teve o acidente de Fukushima, os mais velhos que disseram assim, eu não tenho mais muito tempo de vida, então me use como voluntário. Então as pessoas mais idosas iam até lá para fazer resgate de algumas coisas, ou para levar algum tipo de substância química para tentar neutralizar alguma coisa do tipo, ou seja, eles eram voluntários para irem até o local, entende? Porque já sabiam que se expondo daquela maneira eles iam morrer. Exatamente. Então a letra certa e a letra E, emite radiação capaz de provocar danos à saúde dos seres vivos. Alguma dúvida? Tudo tranquilo?
Bom, vamos lá então. Algumas espécies de bactérias do gênero Pseudomonas desenvolvem-se em ambientes contaminados com hidrocarbonetos, pois utilizam essas moléculas como substratos para a formação de energia metabólica. Esses micro-organismos são capazes de transformar o octano em moléculas menos tóxicas, tornando o ambiente mais propício para o desenvolvimento da fauna e da flora. Gente, o que é que ele está dizendo aí? Resumindo, ele vai pegar o ambiente que está contaminado, por exemplo, com derivados de petróleo, hidrocarbonetos. Gasolina, principalmente, octano aí. Né? Como ele fala em octano, por exemplo, vazamento de gasolina. O que pode acontecer no seu processo de extração, tá certo? Nós tivemos alguns acidentes, um mais famoso foi em 89, um petroleiro chamado Exxon Valdez, lá na Antártida. Nós tivemos acidente em Galápagos, na Baía de Guanabara foram vários por conta da Petrobras, né? E lá são utilizados esses micro-organismos que podem transformar essa matéria orgânica tóxica, que podem decompor essa matéria orgânica tóxica, certo? E aí, essas bactérias podem ser utilizadas para recuperar áreas em que a gente teve esses vazamentos. Áreas contaminadas com o quê? Vamos lá. Vamos começar de baixo para cima. Metais pesados. Aí, gente, metais pesados também podem ser tirados do meio, mas não por bactérias. Existem plantas que fazem isso. Inclusive, isso aí, já por conta do tempo, vou logo adiantar aqui o gabarito da questão que vem na frente. Esse processo se chama biorremediação. O que é isso? É quando eu utilizo um ser vivo para tratar o ambiente da maneira de um acidente em que a gente provocou. Então, vazamento de petróleo, eu posso corrigir como? Utilizando esses seres vivos, essas bactérias que fazem essa decomposição. Então, no caso aí, seria petróleo, seria o item A. Professor, mas pesticida? Não, pesticida não tem ser vivo que vai atirar não, todos morrem. Lixo nuclear, não tem como, não tem bactéria que vai digerir lixo nuclear. Ou pelo menos ainda não, né? Gases tóxicos, muitas vezes elas produzem os gases tóxicos. O que para ela não é tóxico, para a gente é. Tá bom? E metais pesados, eu falei, não são bactérias, são plantas. A resposta vai ser o item A. Gente, nós estamos aí no final. Queria lembrar vocês, mais uma vez, da nossa aula no cinema. E quero lembrar vocês também que tem um canal no YouTube com aulas para que vocês possam seguir também. O nome do meu canal é Biologicamente. Biologicamente comigo. Aí bota meu nome lá, Biologicamente com João Paulo Gugel. E lá também você vai encontrar aulas da Bernadette. Tem aulas de química lá também. Beleza? Então, foi um prazer. Parabéns a quem ficou até o final. A gente sabe que a aprovação é assim. Começa muita gente, os aprovados são poucos. Pessoal, é com muito prazer que eu termino a aula aqui com vocês, dizendo para vocês que um dia eu estive aí, no local que você está sentado, e eu acreditei, quando todo mundo diz que você não pode, e quando você mesmo se questiona se você pode, sabe por quê? Porque a gente tem muito medo do difícil, mas o teu maior obstáculo é você. Eu lembro de a única coisa que eu vou falar para vocês, eu não sei se foi na Olimpíada, que é aquela australiana, ela termina a corrida caindo. Foi em 1987, foi? Não sei. Por aí. E o que é que acontece? Ela era a última, ela não precisava terminar, mas ela queria terminar. Ninguém lembra de quem ganhou aquela Olimpíada, mas todo mundo lembra da cena dela caindo, se levantando para terminar. Porque o teu principal oponente é você. Você luta só com você. Então, sucesso. Muito obrigada. Tchau, gente. Valeu. Obrigado.